que eu já tinha cumprimentado vocês, eu peço que vocês, por gentileza, abram a Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. E hoje nós começamos a série de sermões que vai tratar, essa série de sermões vai tratar das parábolas que o Senhor deixou registradas para nós na sua oralidade, na sua caminhada, e que gente que foi chamada pelo Senhor para isso escreveu e deixou perpetuada na forma de texto para nós. Versículo 33, 34 até o versículo 35. Peço que você tenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Na verdade, a perícope vai até o versículo 39, porque ali o Senhor Jesus, a partir do 36, narra uma segunda parábola. Mas essa segunda parábola você deve ler depois, porque será o trecho do próximo domingo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra aberta diante de nós, e agora, Senhor, abençoa-nos na exposição da Escritura, a fim de que sejamos guiados pelo Senhor para o crescimento da nossa vida contigo. Muito obrigado pela oportunidade que temos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, aqui estamos nós num episódio que é relativamente conhecido. As pessoas conhecem esse trecho da Escritura. Mas alguns dos trechos que o Senhor Jesus, em que o Senhor Jesus é o ator principal, vamos dizer assim, porque a narrativa do Evangelho, não que ele não seja o ator principal da Bíblia, ele é, mas eu me refiro à narrativa propriamente dito, que é o caso agora. Alguns desses episódios são, às vezes, mal interpretados ou são de difícil interpretação. Esse trecho em questão agora nos mostra Jesus indo a uma recepção na casa de Levi. Se você olhar depois a partir do versículo 27, você vai ver que ele está no meio de algo diferente para a vida de Jesus como Senhor e para a vida do próprio Levi, que também é conhecido por Mateus. E nesse momento, a partir do versículo 27, nós vemos uma relação entre Jesus e esse novo discípulo. Estava se estabelecendo agora como um novo discípulo. É um discípulo recém-chamado pelo Senhor. Ele era um coletor de impostos. Ninguém gosta de cobrador de impostos até hoje. Naquele tempo também era assim. Só que naquele tempo tinha um elemento dificultador. O cobrador de impostos, ele era alguém comissionado pelo Império Romano a cobrar impostos. Até aí tudo bem, era o trabalho dele? Não. O problema é que ele ganhava dinheiro com o a mais que ele cobrava. Então, por exemplo, se Roma dizia: olha, você vai chegar para o habitante, para o morador de Jerusalém, vai cobrar 5 denários, era isso que ele tinha que entregar a Roma. Se ele quisesse cobrar 20 e ficar com 15, Roma não tinha nada com isso. Roma não se importava com isso. Então, entendia-se naquele tempo que era justo que ele cobrasse alguma coisa pelo seu trabalho. O problema é que os coletores de impostos nunca cobravam o que era justo. E as pessoas eram obrigadas a entregar o que ele cobrasse, porque do que ele cobrava, ele enviava o que devia enviar a Roma. Então, todo coletor de impostos era alguém mal amado pela população em geral, porque geralmente era uma espécie de ladrão público e que tinha autorização do império para roubar a população da sua própria etnia, da sua própria cidade.
Lucas 19, por exemplo, nos narra uma outra experiência em que Jesus se envolve com outro coletor de impostos, um sujeito baixinho chamado Zaqueu, que também era cobrador de impostos. A diferença, talvez, na narrativa é que quando Jesus chama Levi, também chamado Mateus, no versículo 28, quando Jesus disse, segue-me, o versículo 28 diz o seguinte, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Foi imediata, a conversão de Levi foi algo imediato. E talvez o banquete que começa a ser narrado no versículo 29, um pouco antes da nossa leitura, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, que também eram colegas de trabalho dele, e outros estavam com ele à mesa. Talvez esse banquete na casa de Levi fosse uma festa de despedida da sua antiga atividade, porque é o que tudo indica, ele abandonou a coletoria de impostos, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Algumas pessoas fazem uma interpretação apenas metafísica aqui, não, ele deixou a vida de pecados. Sim, mas se ele era ladrão, ele teve que deixar o ofício da ladroagem dele, naquele sentido. Então, ao que tudo indica, ele deixa também a sua atividade e segue Jesus. E ali estavam Jesus e seus discípulos, estavam os publicanos, estavam os fariseus, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João. Todo mundo naquela festa, que talvez fosse uma festa de despedida e talvez, quem sabe, fosse uma festa de anúncio. Olha, eu acabei de receber um chamado, eu entendi que a minha vida era uma vida de pecados e agora eu larguei tudo, estou na sequência de Jesus, esse que me chamou e que está aqui conosco nesta festa. Talvez fosse uma festa de despedida ou uma festa de apresentação da sua nova vida, quem sabe ainda ambas as coisas, largando uma vida pregressa de pecado e anunciando aos seus convivas que ele de fato era agora uma nova criatura, transformada pelo chamado eficaz do Senhor. Os fariseus não admitiam pecaminosidade estética. Isso quer dizer que o pecado oculto nem sempre era alvo das intrigas dos fariseus, tanto é que Jesus os chama de hipócritas e diz, vocês são como sepulcro caiado, vocês por fora estão pintadinhos de branco, vocês já viram uma tumba, né? É pintadinho por fora, tudo arrumadinho, mas por dentro vocês são uma verdadeira podridão. Então, o grande problema dos fariseus, é claro que não vamos generalizar, havia fariseus que eram piedosos, mas a grande maioria no tempo de Jesus era de pessoas preocupadas com a espiritualidade do lado de fora e não se preocupavam mais com a espiritualidade interna no coração. Portanto, era uma espiritualidade falsa. A hipocrisia deles foi muitas vezes condenada pelo próprio Senhor. Tanto é que Jesus responde no finalzinho do trecho anterior, nos versículos 31 e 32, quando eles perguntam, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Fariseus perguntando. Então Jesus responde uma resposta que está na ponta da nossa língua, se torna algo que nós guardamos da Escritura. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus complementa, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então essa é a preparação para nós entendermos o porquê Jesus conta duas parábolas em sequência, e a primeira delas é essa que nós vamos trabalhar hoje. No fundo, nesses 3 versículos que eu li, nós temos no versículo 33 uma pergunta retórica feita e lançada ao ar. E essa pergunta, no fundo, é: de quem somos? De quem somos nós? A quem nós pertencemos? Porque a pergunta feita pelos fariseus era uma pergunta estritamente pragmática. Disseram-lhe eles quem? Começo do versículo 30, os fariseus e seus escribas. E esses personagens são retomados no versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, uma classe de gente. E bem assim, os discípulos dos fariseus, está oculta aí a palavra discípulos, 2 classes. Frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, também ocultos, 3ª classe, entretanto comem e bebem.
E aqui então, nós começamos com essa pergunta retórica deixada no ar pelos fariseus: de quem nós somos? A quem nós pertencemos? De quem nós somos discípulos? E aqui, claramente, nós temos as três formatações de discípulos. Os de João, que jejuam e fazem orações, são crentes. Nós sabemos, pelo testemunho de João, que os discípulos de João eram crentes. É claro que vamos guardar as diferenças entre um crente já da era em que a igreja foi instituída na terra para essa velha aliança onde eles ainda estavam, mas eram crentes. Porém, se expressavam de forma moralista nesta altura do campeonato. Temos a segunda classe de discípulos, os discípulos dos fariseus, que também, como os de João, jejuam e fazem orações. Na maioria das vezes eles se acham crentes, eles acham que são crentes, porém não passam de legalistas. Pessoas que usam a verborragia do crentez para aprisionar coração, mente e atitude das outras pessoas. E a terceira classe de discípulos, os discípulos de Jesus, não jejuam e não fazem orações neste momento, mas são realmente crentes e são verdadeiramente convertidos. Então nós temos aqui de saída um aparente antagonismo. Mas exatamente quem não está jejuando e não está orando aqui é o verdadeiro crente? E logo de saída eu digo a vocês, não é um sermão para convidar você a parar de orar, muito menos a se privar de jejum quando o Senhor lhe propuser ao coração. Mas este é um sermão que vai nos convidar a colocar a espiritualidade no lugar certo, a fim de que não sejamos nem crentes moralistas, nem crentes legalistas, mas que sejamos crentes verdadeiros no Senhor nosso Deus. Amém, queridos? E é por aí que nós vamos. Jesus mesmo, ele jejuou. Pelo menos uma referência clara nós temos, que está em Mateus 4, em que Jesus vai até o deserto, lá ele é tentado, pelo próprio inimigo, Satanás, e diz a palavra de Deus que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. Não foi o único caso de jejum tão prolongado na Bíblia, mas o Senhor Jesus fez isso também. Jesus não fazia propaganda do seu jejum. Vejam bem que não havia um monte de gente, ele foi sozinho para o deserto e nós sabemos que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites porque a Escritura nos conta, ele próprio não fez disso uma bandeira. Ele foi preservando a sua intimidade junto a Deus e ali ele desenvolve o seu ato de busca pelo Senhor, pelo Pai, enquanto se preparava para resistir àquilo que o inimigo traria contra ele e para se aperfeiçoar na obra que ele próprio sabia que era chamado para fazer entre nós. A lei, a palavra de Deus, só tem uma ordem explícita a respeito do jejum. E hoje de manhã, quando o pastor Alain falava, aliás, se você não veio hoje, de manhã você perdeu. E eu vou dizer que você nunca mais vai recuperar aquilo ali. Você vai recuperar talvez o mesmo conhecimento, mas o que aconteceu hoje você não recupera mais. Porque a nossa presença no culto, além do encaminhamento espiritual, também representa a nossa experiência com Deus e na comunhão com os irmãos. Isso não se repete. Quem veio, veio, quem não veio, não veio mais. Mas hoje pela manhã o pastor Alain falou a respeito do dia da expiação, quando ele passa fazendo o levantamento, quando ele passa ali pelo livro de Levítico, ele fala disso, porque lá em Levítico 16, em Levítico 23, também em Números 29, e depois isso lá em Atos 27, se repete, dizendo que havia um dia no ano, um dia apenas, que Deus tinha exigido que o povo de Israel jejuasse. Era no dia da expiação, no dia do perdão. Hoje, na tradição dos judeus, é o que nós conhecemos como Yom Kippur, é o dia do perdão. Isso começa com o Senhor dando ordem, uma vez por ano façam jejuns.
E todos os outros jejuns que eventualmente um hebreu fizesse eram jejuns voluntários. Ele percebia a necessidade, ou havia convocação de santo jejum diante do Senhor. Alguém, o rei, o sacerdote, alguém convocava a nação para jejuar. Isso era algo possível e comum, mas a ordem de Deus, façam jejum especificamente, era para apenas um dia no ano. Quando nós chegamos aqui no tempo de Cristo, os fariseus, vejam bem, foram evoluindo os jejuns ao longo da revelação do Antigo e também do começo do período intertestamentário. A tradição nos mostra que foram criando jejuns obrigatórios. Não foi Deus. Os homens foram criando jejuns obrigatórios, o que era para ser voluntário. E quando chegamos aqui no tempo de Jesus, os fariseus exigiam que os hebreus fizessem jejuns 2 vezes por semana, geralmente às segundas e quintas-feiras. De um jejum obrigatório, que foi o que Deus mandou, agora nós já tínhamos 104 jejuns obrigatórios. 103 por conta do homem e apenas 1 por conta de Deus. Então vocês entendem por que Jesus toca nessa questão, por que Jesus fica tocado, porque o que está aqui em jogo é o seguinte: os fariseus chegando diante do Senhor, nosso Deus, Deus encarnado, e dizendo assim: como é que você só jejua de vez em quando? Como é que os teus discípulos não jejuam? Porque os discípulos de João e os nossos discípulos jejuam 104 vezes por ano. E Jesus podia ter respondido muito bem: pois é, mas o Pai mandou jejuar só uma. Então os meus discípulos estão certos? Porque quando eles jejuam de outra maneira, porque eles têm necessidade, porque eles vão buscar ao Senhor, porque eles se inclinam diante de Deus, eles fazem isso no recôndito, no escondido do seu quarto, eles e Deus. E vocês vão fazer isso em praça pública. Mas Jesus preferiu responder de outra maneira. Porque nesse momento, Jesus começa a se revelar como Deus. E ele traz para si a metáfora do noivo. Ele começa a conjugar que ele próprio é o noivo. E ele, com isso, ele vai também condenando aquilo que nós vimos lá em Lucas 18, quando aquele homem vai para a praça e diz: ó Senhor, como eu sou bom, como eu sou tal, eu jejuo tantas vezes. Ele era um verdadeiro fariseu: eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, 104 vezes por ano. Mas também a narrativa prossegue dizendo que um sujeito, muito na dele, vai orar, e nós temos o resultado disso. Aquele que orou, constrangido pela sua situação de pecaminosidade, e diz: Senhor, não mereço nada, é aquele que é aceito diante de Deus. E aquele que vai até a praça, bate no peito e aparece com os holofotes: eu jejuo, eu faço e eu aconteço, espiritualmente falando, esse é deixado para trás pelo chamado, pelo apego do Senhor. Isaías 58, de 3 a 6, também fala, lá no Antigo Testamento, já falando sobre como o Senhor odiava o jejum hipócrita. Então todo esse pano de fundo é dado pelo Senhor para responder àquela demanda: de quem nós somos? Eu sou de quem? Eu sou filho de quem? Eu sou discípulo de quem? Mateus 6 pressupõe que jejum é uma parte normal da vida espiritual, o que você pode confirmar em 1 Coríntios 7. Nós também temos o fato de que o jejum está associado à tristeza, Mateus 9 fala disso, 9, 14, 15. O jejum está associado à oração, Mateus 17, 21. O jejum está associado à caridade, ou seja, ao amor fraterno e caridoso, Isaías 58, de 3 a 6, aquele mesmo trecho que eu falo em que o Senhor abomina o jejum hipócrita. E o jejum está associado à busca da vontade do Senhor, como nós vemos em Atos 13, 2 e 3 e 14 e 23. Vejam bem, o jejum na Bíblia está associado a várias dessas coisas. E aqui há um convite a você. Se você está em profunda tristeza, pense na possibilidade clara de jejuar diante do Senhor.
Se você está envolto na obra do Senhor e precisa ver ampliado o seu gesto de amor fraterno, pense na possibilidade de jejuar diante do Senhor. Você não sabe qual é a vontade do Senhor clara, expressa para a sua vida? Ao invés de ficar esperando o anjo descer num facho de luz, jejue, pense na possibilidade de jejuar. Faça um tempo de separação, é isso. Nós, como presbiterianos, jejuamos? Sim, cada um por sua própria iniciativa, esperando nós que isso seja entre você e Deus. A nossa Constituição diz que nós podemos convocar santo jejum diante do Senhor. Em momentos de calamidade da nossa nação, em momentos de atrocidade, nós, como Igreja do Senhor, devemos convocar um jejum da Igreja. Precisamos jejuar o tempo todo? Eu vou fazer um jejum toda terça-feira. Nós fazemos isso aqui na nossa oração. Por quê? Porque logo em seguida tomamos café. Juntos, viemos, oramos e tomamos café. Mas você vai fazer agora um jejum toda segunda e toda quinta, como eram os fariseus, para que isso lhe acrescente louros diante do Senhor e que você fique mais bem visto na comunidade dos santos? Não faça isso, porque esse era o jejum dos fariseus. Então vem Jesus com a resposta. Se o versículo 33 era uma demanda, os versículos 34 e 35 são Jesus se colocando. A resposta imediata, simples, seria um simples não. Mas Jesus discorre. Jesus compara a sua presença na terra como uma festa de núpcias, um casamento. A Escritura compara a relação entre Cristo e a igreja como a do noivo e a noiva. E Jesus então assume esse papel de noivo, metaforicamente, para explicar que na verdade é Ele quem importa e que os discípulos dele já estavam sabendo que era mais importante estar com Ele, fazendo aquilo que Ele próprio direcionava. Nós temos várias expressões da Bíblia no Novo Testamento, principalmente, mas também no Antigo, que colocam a relação entre Deus e a igreja, Deus e Israel, como uma relação de noivo e noiva, marido e mulher, e Cristo assume esse papel de prevalecência desse ministério de forma mais intensa ainda no Novo Testamento. Ora, os convidados eram os encarregados de preparar a festa de casamento. E um detalhe interessante é que a festa de casamento naquele tempo, ali na Palestina, no Oriente Médio, durava uma semana. Você que vai casar aí está arrancando os cabelos para pagar uma festa de casamento que dura 4, 5 horas. Estou vendo um monte de noivo agora rindo amarelo aí. Você imagina casar para ficar uma semana fazendo festa. Imagina comida de uma semana. Lugar para o povo se esticar durante uma semana. Ora, os seus convidados estão lá com você durante uma semana. Eles precisam descansar. Você precisa dar conforto. Você imagina isso por uma semana. E todo mundo naquele tempo casava com uma festa que durava uma semana. Então, quando Jesus fala de noivo, fala de casamento, todo mundo ali entendeu o que ele estava falando. A gente precisa explicar isso hoje. Isso se afastou da nossa cultura. Mas naquele tempo todo mundo entendia. Como é que os discípulos, que eram aqueles que iam ajudar nas núpcias, que iam preparar o casamento, que iam arrumar a festa, iam parar de ajudar o noivo, que é Jesus, para fazer um jejum? Essa é a tese de Jesus. Aquele que está comigo preparando o meu noivado não tem como parar, porque o jejum requer que a pessoa se ausente das suas atividades, requer que a pessoa tenha marcas de tristeza, requer que a pessoa tenha tempo para buscar a Deus. Como é que essas pessoas vão fazer isso agora, uma vez que o noivo está com eles e que eles estão me ajudando a preparar a festa? E as pessoas entenderam o que Jesus falou, porque essa foi uma metáfora excelente. Mas eles jejuariam e ficariam tristes quando Jesus fosse tirado de perto deles. E Jesus agora começa a dizer: eu sou Deus, eu sou o noivo, mas vai ter um tempo em que eu não vou estar com eles. E uma parte boa dos comentaristas atribui isso a este tempo em que nós estamos. Mas não é.
Este tempo em que Jesus seria tirado do meio deles é o tempo entre a morte e a ressurreição do Senhor. Tempo de profunda tristeza e amargura no coração dos seus discípulos, porque eles estavam com Jesus até uma noite no jardim e naquela mesma madrugada viram o Senhor sendo levado. Depois viram o seu Senhor sendo chicoteado, maltratado, supliciado, crucificado, até que 3 dias depois souberam da boa nova: o Senhor Jesus, que foi morto, não está morto, Ele ressuscitou. Cumpriram-se as Escrituras, cumpriram-se as palavras dele. Esse período era um período de profunda tristeza. Jesus disse: é bom que ali eles jejuem, porque a situação vai ser dramática. Isso não quer dizer que hoje não possamos e não devamos jejuar. Isso quer dizer que Jesus disse: naquele tempo vai ser muito bom que eles parem tudo para jejuar, porque a situação vai ser difícil. Então Jesus deixa claro que seria uma incoerência total aqueles homens deixarem o convívio com Jesus, com o noivo, a fim de se lançarem em jejum, sendo que eles ainda estavam nos preparativos do próprio noivo. Então Jesus compara o seguinte: seria tão adequado seus discípulos jejuarem naquele momento, quanto os amigos do noivo jejuarem durante a festa. Essa é a comparação de Jesus. Você imagina a festa, dura uma semana, o noivo convida um monte de gente, amigos, parentes, todo mundo, enche um lugar durante uma semana. Aí todo mundo diz para o noivo assim: nós não vamos participar da sua festa, porque todos nós estamos em jejum durante a sua festa. É mais ou menos isso. Então Jesus, com isso, na verdade faz um link de comparação com a sua própria morte e ressurreição, a fim de mostrar que naquele momento os seus amigos, os seus discípulos, o tinham por perto e não tinham razão para nada além de aproveitar a presença íntima do Senhor Jesus. Há uma clara predição da morte de Cristo na cruz, no versículo 35, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Se você depois puder ler Isaías 53, no versículo 8, fala sobre Jesus ter sido arrebatado por juízo opressor. Como é que eu sei que é Jesus? Porque é uma fala profética, tá bom? Por juízo opressor, ele foi arrebatado. E isso nos mostra a violência com a qual Jesus foi levado. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, arrebatado o noivo. Nós poderíamos traduzir dessa forma: arrebatado, ou seja, tirado à força o noivo de perto dele. A figura que Jesus mostra agora na narrativa da parábola é a seguinte: vocês imaginem que agora estamos no meio de um casamento, vocês imaginem uma festa de núpcias, e no meio da festa, alguém entra nesse recinto e sequestra o noivo, tira o noivo à força. Isso faz uma relação direta com Isaías 53. Novos tempos de salvação eram chegados. Os ritos opressivos e os ritos hipócritas que tinham sido estabelecidos pelos fariseus, não por Deus, porque de viram 104 ao longo do ano. Então esses ritos opressores e opressivos do passado não faziam mais qualquer sentido, uma vez que Jesus agora era o Senhor e que tinha chegado. Enquanto as coisas mudavam, Jesus começa a mostrar, estamos no começo do ministério de Jesus, ele começa a mostrar a diferença que era andar com ele em relação à diferença que era andar da outra forma, da forma que eles conheciam, pela natureza da própria civilidade da Palestina daquele tempo. Então a advertência de Jesus, quando ele explica nos versículos 34 e 35, a respeito da pergunta dos fariseus, que muito provavelmente pode ter sido feita pelos discípulos de João, mas trazendo para si a similaridade dos discípulos dos fariseus. Isso você vê depois no texto correlato lá de Mateus, porque lá diz que os discípulos de João é que fizeram a pergunta. Então nós temos aquelas 3 classes de crentes aqui abertamente discriminadas: os crentes moralistas, que são sinceros,
não entendam que um crente moralista é um crente maldoso, enviado pelo inimigo. Não é isso, ele simplesmente não entendeu bem o que é o processo de relação com o noivo. E é por isso que, como os discípulos de João, nessa altura do campeonato, eles se estabelecem como indo além. Não distinguem a razão de ser do chamado espiritual do Senhor e por isso tentam ajudar o chamado do Senhor. Não faça isso, não faça aquilo. São as comunidades cristãs que têm aquela famosa relação. Você não pode fazer isso, não mexe no cabelo, não mexe na saia, não mexe no paletó, não mexe no botão, não mexe no microfone. São as relações de cunho moral. E com isso, espera-se que a pessoa demonstre a sua santidade pelo que ela coloca como sendo estético na sua espiritualidade. Os fundamentalistas dos nossos dias podem cair nessa esparrela, porque de tanto zelar, podem ultrapassar as fronteiras que o próprio Deus deixou. E embora não se desviem do caminho do Senhor, eles vão além e eles predizem coisas que nem Deus predisse. Professam Cristo, mas não conseguem, prestem atenção no que eu vou falar agora, professam Cristo como o único e suficiente Salvador, mas não conseguem usufruir da liberdade cristã. São os crentes moralistas. Mas há os crentes legalistas, que são aqui os discípulos dos fariseus. Eles não têm sinceridade no que eles fazem, porque a preocupação deles é meramente uma preocupação formal. Eles querem demonstrar a fidelidade à Escritura, mas fazem isso por negar ou acrescentar coisas à própria Escritura. Alguns movimentos sectários de hoje, como a teologia liberal, o evangelho social, a teologia aberta, são expressões de pensamento que pairam e trafegam por dentro do universo cristão, mas estão imbuídos do mesmo espírito com que estavam imbuídos os discípulos dos fariseus. São legalistas, cada um do seu jeito. As opiniões de Cristo e do Evangelho são trocadas por suas opiniões particulares. O que eles ditam vale mais do que o que Cristo ditou. E finalmente os crentes convertidos, eu espero que agora esteja falando de todos nós aqui. São os cristãos de todas as cores denominacionais, com costumes variados nas suas igrejas. Costumes culturais variados. Você sai daqui, você é convertido, se você vai lá na África, você vai ver uma outra expressão cultica. Mas quando você analisa uma verdadeira igreja lá na África com diferenças culticas, você vai perceber que o Evangelho continua sendo central, desde que eles sejam convertidos. Você sai daqui, você vai até a Ásia, vai assistir um culto em mandarim, e você não entende uma palavra, mas você percebe que alguma coisa ali está no centro da mesma fé que você tem, você está comungando com gente realmente convertida, e é impressionante como isso é verdadeiro. A centralidade do Evangelho e a proclamação do Evangelho de Cristo como sendo a coisa mais importante a se fazer é o tônus dessa comunidade de crentes verdadeiramente convertidos. Vivem na liberdade cristã, mas se preocupam em não permitir que a liberdade cristã ultrapasse as fronteiras e se transforme em mau testemunho, em libertinagem espiritual. Eles conseguem preservar a sua liberdade, preservando também o outro irmão que é mais débil e é mais frágil do que ele, e não o induz ao pecado por usar mal a sua liberdade cristã. É um crente convertido. Não se preocupam excessivamente com as aparências espirituais, mas os seus exercícios espirituais têm prevalência na sua vida. Eles se preocupam em não induzir os irmãos ao pecado e a algo que desagrade ao próprio Senhor.
Amém? É você que vai responder em que tipo de crente você está. E eu espero que você esteja no último. Mas eu tenho uma boa notícia: se você ainda não for do último, o Senhor está falando nesta noite, através da sua palavra. A que conclusão nós podemos chegar? O que é que nós podemos pensar sobre tudo isso? O texto nos mostra claramente que nós podemos ter oposições e divergências, inclusive entre verdadeiros crentes. Mas isso não chega a nos fazer andar por caminhos diferentes. São apenas nuances da nossa condução, não necessariamente da nossa espiritualidade, da nossa condução. Nós não podemos crer que João tenha induzido seus discípulos a serem falsos crentes. E é por isso que os crentes moralistas aqui, os discípulos de João, eu os deixei como crentes verdadeiros, só que crentes que no meio do caminho talvez tenham tentado ajudar o Espírito Santo com algumas das suas obras. Foi ele que apresentou o Senhor Jesus publicamente. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Era ele que estava batizando o Senhor Jesus quando Deus, o Pai, se manifesta e o Espírito Santo vem sobre ele na forma de pomba. Eu não posso entender que João tenha induzido os seus discípulos a serem maus discípulos. Alguma coisa aconteceu, ou talvez ele ainda estava pregando arrependimento apenas na estrutura veterotestamentária e ainda não tinha tido seus olhos abertos para o fato de que o Messias, na verdade, veio mudar tudo. Ele não teve tempo para isso. Vocês sabem que ele perdeu a cabeça antes disso. Literalmente. Por manter a sua prática correta diante de Deus, ele foi degolado e sua cabeça foi apresentada numa bandeja. Que é uma cena dantesca, né? Você vê no meio de uma festa, alguém pede assim: traz a cabeça do fulano. Vai lá, arranca a cabeça e traz. É uma coisa macabra, né? As diferenças no reino de Deus demonstram apenas a nossa humanidade. E eu gostaria que você prestasse atenção também nisso. Nós não somos melhores. Não somos melhores que nenhum membro da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, de nenhuma igreja onde se prega o Evangelho do Senhor. Mesmo que haja nuances doutrinárias, se o Senhor Jesus for o centro daquela igreja, entendamos uma coisa de uma vez por todas: não somos melhores que eles, e nem eles que nós. Somos apenas cristãos sinceros com diferenças de algumas posições, e as diferenças são oriundas da nossa humanidade, não são oriundas da prática e da ordem de Deus. São oriundas da nossa dificuldade de entender profundamente a palavra de Deus. E é por isso que nós temos diferenças entre uns e outros. Mas eu estou me referindo aos verdadeiros crentes. Divergimos quanto ao que comer, divergimos quanto ao que beber, divergimos quanto ao que vestir, divergimos quanto à forma de culto, divergimos quanto ao governo de igreja. Só não podemos divergir sobre quem é o nosso Salvador, para onde estamos indo e o que Ele fez com a nossa vida de pecados pregressa. Nós precisamos relevar as diferenças que os nossos irmãos têm conosco, mesmo quando tivermos plena convicção de que nós estamos certos. E você tem o direito de achar que está certo. Nós não temos o direito de macular o corpo de Cristo, falando mal daquele que o Senhor também lavou no seu sangue. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Nesse pequeno trecho lido, versículos 33 a 35, é preciso notar que Jesus se chama por duas vezes ele se chama de noivo. E nessas palavras de conclusão, isso mais uma vez nos revela o profundo amor de Cristo por sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. E Jesus, em tão pouco espaço literário, por duas vezes ele próprio, o redator aqui no caso o evangelista Lucas, ele diz que Jesus falou por duas vezes, num espaço de tempo mínimo, que ele era o noivo. Seu amor foi tão grande quanto o tamanho da própria cruz. Essa fala bonita
Não deem crédito a mim, foi Ryle quem falou. O amor de Jesus foi tão grande quanto a própria cruz. Porque foi lá na cruz que Ele transformou criaturas como eu e como você em pessoas lavadas e remidas no sangue que Ele derramou lá, a fim de que fôssemos poupados da ira justa, eterna e perfeita do Pai, para que uma vez poupados sejamos tidos por filhos, noivos dele. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva do noivo, que é Ele próprio. Ele morre a fim de que a noiva seja obtida, seja revelada, e a igreja é revelada como noiva. Essa expressão também nos fala da intimidade necessária. Noivos são íntimos, noivos conversam sobre aquilo que pretendem que seja o seu futuro conjugal. Os noivos estão se encaminhando para as núpcias. Revela intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Cristo, e uma das razões pelas quais podemos e devemos jejuar quando o Senhor constrange o nosso coração é para termos intimidade com o Senhor. Eu falei disso para vocês. E por isso é preciso sempre viver segundo a orientação e a própria palavra do Senhor, e apenas ela. Amém? Agora nós vamos aplicar. Precisamos, antes de mais nada, definir o que nós somos. Você está diante do Senhor, que não sou eu, é Ele, o Senhor Jesus. O mesmo Senhor que foi instado pela pergunta dos discípulos de João e dos discípulos dos fariseus, está aqui hoje conosco. Pela ação perfeita do Espírito Santo, que é aquele que conduz e age sobre a igreja, que somos nós. É Ele quem mantém a noiva preparada para o noivo, é o Espírito Santo, e Ele está aqui conosco. Nós precisamos diante dele definir o que nós somos. Eu sou discípulo de quem? Eu sou um crente moralista, eu sou um crente legalista, ou eu sou um crente verdadeiramente convertido? Eu sou discípulo de João, eu sou discípulo dos fariseus, ou eu sou discípulo de Cristo? Eu não tenho como dizer para você, você é discípulo de João, ou você é discípulo de Cristo, ou você é discípulo dos fariseus. Eu não tenho como fazer isso, porque para isso eu precisaria sondar o seu coração, e Deus não me permite fazer isso, não me mandou fazer isso, e eu não tenho que adivinhar isso. Mas você precisa responder isso junto a Deus. De quem você é discípulo? O que acontece quando você põe o pé ali fora? Porque, meus irmãos, sejamos honestos, quando você entra por aquelas portas, é muito fácil ser crente. Você faz cara de santo e todo mundo acredita aqui dentro. Não é assim que funciona? Nós estamos aqui de peito aberto e nós nos acolhemos mutuamente. É fácil ser santo aqui dentro. Mas nós só continuaremos sendo santos lá fora se formos verdadeiramente convertidos. Porque senão a gente se vira, se transforma, a gente vira outra coisa quando põe o pé lá na rua. Quando chega no trabalho é uma metamorfose. Quando chega no metrô, no trem, quando vai para o trabalho, quando vai para a faculdade, quando vai para a escola, quando vai para a academia, vira outra coisa. Isso é a constatação do fato de que essa pessoa não é verdadeiramente convertida, porque nós somos um só em todo lugar em que estivermos. Se você é médico, você é um crente que é médico. Se você é advogado, você é um crente que é advogado. Você é militar, aqui alguns, você é um crente que é militar. A gente pegou a mania de inverter. Eu sou um advogado, crente. Eu sou um médico, crente. Não, primeiro você tem que ser crente. É a única coisa que não pode passar da nossa vida, é o fato de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Nós somos, portanto, a única pessoa que pode responder diante do Senhor nesta noite aquilo que nós somos. E se nós somos de Jesus, nós precisamos tomar decisões que afetem e modifiquem a nossa vida.
e que nos permitam testemunhar todo o tempo que nós somos realmente servos do Senhor. Entenderam? Se você é filho de Deus, você vai ter gestos, atitudes e elementos testemunhais que comprovam que você é filho de Deus. Você não vai botar plaquinha, não vai botar neon, você não vai andar com bandeira. Eu sou um crente verdadeiro. A sua vida vai testificar aquilo que você é. Não precisa orar e jejuar. Se nós fôssemos agora para aquele mesmo episódio, estamos junto com Cristo aqui, não precisamos agora. Vocês fazem isso talvez por outras razões. Mais uma coisa, ser amado pelo noivo, ser amado por Cristo, deve constranger o nosso coração. Nós precisamos amar Cristo cada vez mais. E quanto mais nós percebermos a profundidade, a extensão, a dimensão do amor de Cristo por nós, mais nós temos que amar a Cristo. Essa é a relação do noivo e da noiva. O noivo se revela a cada dia e mais íntimo do noivo nós vamos ficando. Portanto, mais amor eu tenho que ter pelo noivo. Nós não podemos ser crente estagnado. Sabe o crente que ele arranja um banquinho na vida espiritual, ele senta e fala assim: bom dia, Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou me esforçar? Vou ficar sentado esperando. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver uma vida íntima com o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso noivo, aquele diante do qual nós vamos nos apresentar como igreja pura, imaculada diante do Senhor para as bodas do Cordeiro. E quanto mais Ele nos ama, quanto mais Ele revela o seu amor por nós, tanto maior tem que ser o nosso amor por Ele. E se nós passamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sem perceber mudança, tem alguma coisa errada com a gente. Finalmente, não basta ouvir falar de Cristo. É preciso tê-lo no coração. É preciso tê-lo dentro da alma, habitando o mais profundo do nosso ser. Habitando o nosso interior de tal forma que os nossos passos sejam conduzidos por Ele. E aqui vão os 2 apelos desta noite. Você sabe como é que são nossos apelos, né? Não vou chamar ninguém aqui à frente. São apelos para o seu coração. Primeiro deles: reflita neste momento e responda a você mesmo: o que é que eu sou? E da mesma forma, reflita nesta noite: Cristo habita o meu coração? Eu estou convencido pela história da igreja, pela Escritura, pela tradição, que nesta noite, aqui, nesta pequena igreja, há gente que não teve um encontro real com o Senhor. E o que você precisa é apenas ser honesto. Eu já ouvi falar de Cristo, eu já ouvi falar do Senhor, mas Ele habita o meu coração? E também pelo convencimento da Escritura, eu estou convicto de que aqui nesta noite há discípulos de João, há discípulos dos fariseus e, graças ao bom Deus, e eu espero que a maioria, há discípulos de Cristo. Eu vou pedir que você incline a sua fronte. Senhor Deus, a Tua palavra nos mostra por que o Senhor aproveitou a narrativa de uma parábola para mostrar coisas tão profundas àquelas pessoas. E hoje o Senhor nos mostra as mesmas coisas com a mesma profundidade. O nosso desejo no Senhor nesta noite é que sejamos, na medida da necessidade que o Senhor vê em nós, em primeiro lugar, sejamos tornados filhos de Deus. Para isso, é necessário que haja arrependimento no coração. Se o Senhor não habita algum coração que está aqui nesta noite, a minha oração é que o Senhor constranja esse coração, chame essa alma de modo eficaz
E essa alma, sendo ovelha do Senhor, haverá de reconhecer a tua voz e virá atrás do Senhor, como Levi fez. Larga tudo e vai atrás do Senhor. E o meu segundo pedido de oração é que o Senhor constranja os nossos corações a fim de que todos sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, filhos do Senhor, que testemunhemos dia após dia, em todos os lugares, a relação que há entre nós e o nosso noivo amado, que é Cristo Jesus. Sejamos, portanto, ó Deus, levados pelo Senhor para essas transformações necessárias e que Tu, assim, ó Deus, nos fale na maior profundidade do nosso coração. Dá-nos novidade de vida, dá-nos experiência nova com o Senhor e chama-nos, ó Deus, a uma vida de intimidade com o Senhor. Nós queremos assim Te honrar e Te bendizer, em nome de Cristo. Amém. Amém? O Senhor seja louvado na sua vida.